Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor neste domingo, dia 24 de maio. Domingo de manhã é mais um dia de nós nos achegarmos ao Senhor. Sou o pastor Alan, sou pastor da igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, e iniciamos neste momento o nosso culto de adoração. Vamos orar ao Senhor e colocar a nossa vida na sua presença neste momento. Senhor nosso Deus, te adoramos por tudo que o Senhor tem realizado até aqui. Te damos graças porque o Senhor tem nos sustentado. Eu te agradeço porque durante esta semana o Senhor novamente esteve conosco e nós podemos nos chegar à tua presença nesta manhã de domingo. Nós estamos distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente. E te pedimos que aqui na minha casa e na casa de cada um dos meus irmãos que estão reunidos comigo virtualmente, o teu Espírito esteja nos unindo, ouvindo as nossas orações, recebendo a nossa adoração e nos fortalecendo para a caminhada da fé. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus tão maravilhoso. Quero te convidar neste momento a cantar comigo Doce Nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Meditado muito nesses dias, nesse Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome
salvação. Texto da palavra do Senhor ali em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Só Ele é quem nos justifica na presença de Deus. Por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo escreve aos Romanos e ele diz: meus irmãos, lembrem-se, Jesus é quem nos liga ao Pai. Jesus é quem nos traz esta paz com Deus. Jesus é quem restabelece aquilo que estava quebrado. Jesus é a esperança. Por isso nós podemos falar a Ele: Jesus, eis-me aqui, eu me rendo. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio, eis-me aqui,
Às vezes nós nos sentimos de fato angustiados, machucados, feridos, mas nós confiamos nesta palavra que acabamos de ler, que as tribulações nos produzirão perseverança, força, experiência que nos leva à esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Peço que o Senhor estenda as mãos sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que me ouve neste momento, trazendo toda essa esperança ao nosso coração, toda a esperança que nós precisamos para enfrentarmos estes dias maus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Durante este mês de maio, nós temos refletido sobre este tema tão importante, lar, doce lar. A reflexão que eu tenho trazido aqui para mim e para você é em como nós podemos avançar enquanto povo de Deus com relação às nossas famílias. Nós meditamos nessas últimas semanas sobre estes temas. Primeiro desses temas, família perfeita. Existe? Será que é possível existir uma família perfeita? Aquele lar, doce lar, do qual todos nós desejamos estar presentes, plenos lá dentro. E nós chegamos à conclusão de que é muito complicado termos uma família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Na segunda semana nós meditamos nesse tema. Missão impossível? Será que termos uma família abençoada, criarmos filhos, é uma missão impossível? Parece que percorre entre os nossos dedos a consciência cada vez maior de que é difícil criarmos os nossos filhos. E o convite do Senhor para nós é que nós entendamos que se isso é impossível para nós, para Ele não é impossível. Então é uma missão quase impossível, mas não impossível. A terceira mensagem da nossa série, que nós meditamos na semana passada, casamento dos sonhos. Será que é possível termos um casamento realmente dos sonhos, duradouro, que percorra a vida toda como que se fosse um sonho? E aí nós meditamos na semana passada, no primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água em vinho naquela festa de casamento, que tinha tudo para dar errado aquela festa, mas o Senhor Jesus vai ali naquele lugar e Ele abençoa, dando ali o que eles precisam, e eles passam ali então a experimentar uma festa abençoada. O tema deste domingo é este tema: família tradicional. Eu tenho pensado sobre isso e é muito interessante notarmos as mudanças da família ao longo dos séculos. E se nós delimitarmos os últimos 100 anos, ou menos do que isso, 50 anos, nós percebemos uma transformação ainda maior neste conceito de família tradicional, família nuclear, pai, mãe, filhos. Eu quero que você acompanhe comigo aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Eu faço uma pergunta aqui: o que é família? E aí eu fui pesquisar em alguns estudos, dizendo o seguinte: a família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de conveniência e baseados no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família
abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre os seus membros. Eu quero que você preste bastante atenção nessas palavras que estão grifadas. Famílias são laços sanguíneos ou laços de convivência baseados no afeto. A Constituição brasileira fala que a família é uma relação afetiva entre seus membros. Entretanto, este conceito não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de famílias já assumiu diversos significados. É interessante percebermos que nós lemos isso quando nós lemos as Escrituras. Os conceitos de família vão se ajustando ao longo dos séculos. Os sociólogos, os antropólogos vão percebendo que, conforme a região que a pessoa vive, este conceito é mais para um lado, mais para o outro. O conceito acerca de família, ele não é um conceito rígido. Esse padrão, isso é família, pai, mãe e filhos. O que passar disso não é. Esse conceito ele é flexível e ele vai mudando conforme o lugar e conforme o tempo. Atualmente, o direito brasileiro assumiu que a Constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação. O conceito anterior, preste bastante atenção, isso daqui é o conceito do direito brasileiro. O direito brasileiro, a partir da Constituição de 88, então nós estamos falando aí de cerca de 30 anos que nós temos estabelecido isso, que uma família fundamenta-se no afeto. Qual era o conceito anterior que percorreu séculos, que é o conceito que nós extraímos da própria Bíblia e dos cristãos antigos e das comunidades cristãs, que a família constitui do matrimônio e da procriação. Então é o pai, a mãe e os filhos. Os últimos 30 anos nós vivemos num período que nós chamamos da pós-modernidade. Mais ou menos nesse período aqui da escrita da nova Constituição, o mundo vivia um mundo de transições. Nós não temos apenas a queda do governo militar no Brasil para um conceito democrático que se estabelece ali com a convocação para eleições em 89. Nós temos no mundo, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, que marca o encerramento de um período antigo. Nós temos o encerramento da Guerra Fria. Nós temos a dissolução da União Soviética. Nós temos o início das eras tecnológicas. O mundo, a partir do final da década de 80 e começo da década de 90, vive a grande expansão tecnológica. Se a corrida espacial já não era mais de interesse dos povos, a partir dali nós não queremos mais alcançar a Lua ou tocar outros planetas, mas nós queremos viver globalmente e nós chamamos isso de aldeia global. Então esses conceitos vão mudando no mundo inteiro e esses conceitos mudam também no Brasil. Eu estava meditando sobre isso e aí quando eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu me lembrei de algumas músicas que nem são evangélicas, músicas que falam acerca de família, e eu quero que você preste atenção em duas delas. 1986, então próximo desse período que nós estamos falando aqui, da transição da década de 80 para 90. O Titãs, talvez na época uma das maiores bandas de rock do Brasil, escreve uma música, Família. E aí a música diz, família, família, papai, mamãe, titia, família, família, vovô, vovó, sobrinha, família, família, cachorro, gato, galinha,
família, vive almoçando, vive jantando junto, vive junto todo dia. Nunca perde essa mania. A música Família do grupo Titãs, lá no meio da década de 80, aí nesse período do meu nascimento, ali no meio da década de 80, o conceito de família é papai, mamãe, filhos, tia, vovô, vovó, sobrinha, cachorro, gato, galinha, uma família que vive junto todo dia, nunca perde essa mania. Eu creio que se o Titãs fosse escrever essa música hoje, 35 anos quase depois, eles escreveriam isso de uma outra forma. Há alguns anos atrás, Luan Santana gravou uma música chamada Cê Topa? Você, né? Cê topa? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, um edredom, um filme bom, um frio de agosto. E aí? Cê topa? Você consegue perceber a diferença entre o que é falado lá na década de 80? Família, papai, mamãe, titia, vovó, cachorro, gato, galinha, família junto todo dia. Esse conceito nuclear, isso é família, este é o conceito amplo de família. Para este conceito novo de família, aqui já no meio da década dos anos 2010, 2014, olha, eu, você topa, eu e você, e aí nós teremos 2 filhos, nós teremos um cachorro dentro da nossa casa, eu e você, 2 filhos, um cachorro, e nós, um edredom, um filme dentro de casa, friozinho de agosto, e aí, você topa? Então aquele conceito de que famílias vão mudando e elas vão se ajustando ao longo do tempo é perceptível nessas 2 músicas, Família, Titãs, e Cê Topa, do Luan Santana. Atualmente nós temos isso que nós chamamos de múltiplas famílias. Não apenas mais aquele conceito de família tradicional, nuclear, pai, mãe e filhos, mas aí nós temos um conceito mais amplo. E isso é tão real que eu estava aqui na minha casa pensando sobre isso, e eu comecei a pensar nos nossos membros da igreja. Nós temos família nuclear dentro da nossa igreja? Pai, mãe e filhos. Sim. A minha família se encaixa nisso. Aqui em casa somos eu, minha esposa e os nossos 2 filhos. Mas nós também temos este próximo conceito, que é o da família extensa. Não apenas esse, eu, você, 2 filhos e um cachorro, mas aquele conceito antigo do Titãs. Família, papai, mamãe, titia, vovô, vovó, cachorro, gato, galinha e tudo mais. Nós temos famílias na nossa igreja que abrangem isso. A mãe ou o pai mora junto com os filhos e talvez até os netos juntos, e este conceito maior. Nós temos esse segundo caso aqui da família. Nós temos família informal. O que é uma família informal? Essa família em que 2 pessoas até um casal com filhos se ajuntam, mas eles não desejam formalizar a união. Isso é muito comum do nosso tempo. A família monoparental, em que já não são mais papai, mamãe e filhos, mas o pai e os filhos, ou principalmente a mãe e os filhos. Existe apenas uma dessas figuras, do pai ou da mãe, na criação dos filhos. Temos famílias assim dentro da nossa igreja. E numa grande maioria aqui no Brasil de mães que assumem a criação dos seus filhos após um processo de separação do casal. A família monoparental hoje, ela constitui uma grande parcela da população. Ficou bem marcado a questão da família monoparental agora, com esse período em que nós estamos combatendo a Covid-19, quando o governo federal libera uma parcela
de recursos a autônomos, a pessoas desempregadas, a pessoas de baixa renda que precisam de um auxílio do governo de R$600. E para mulheres, mães que cuidam dos seus filhos sozinhas, essa parcela viria dobrada de R$1.200. E um grande número, então, de mães que cuidam dos seus filhos foi agraciada por essa parcela de R$1.200 e não apenas de uma parcela de R$600. A família anaparental é uma família que não existe a figura do pai ou da mãe, mas a figura dos irmãos. Temos famílias na igreja que os irmãos vivem juntos? Temos. Não tem mais a figura do pai e da mãe que une os irmãos, mas tem a figura dos irmãos unidos em laços profundos, relacionamentos sólidos de irmãos. Nós temos famílias aqui dentro da nossa igreja. A família anaparental é uma família que ela compartilha experiências de irmãos. Sejam pessoas que resolveram viver solteiras, ou sejam pessoas que ao longo da vida tiveram problemas em relacionamentos e se unem voltam a conviver com a sua família para viverem em família. O que fica muito marcado para mim é que pessoas precisam de relacionamentos familiares. Outra família, família reconstituída. A família reconstituída baseia-se em alguém que já se casou, teve filhos, se separou e busca um novo relacionamento conjugal. Ela tenta reconstituir a sua família. E aí você tem os privilégios de voltar a tentar conviver em família, mas também os desafios, porque você traz os filhos do antigo casamento e outras questões. A família unipessoal, essa família de uma pessoa. Nós temos família reconstituída na igreja? Temos. Nós temos família unipessoal na igreja? Temos. A pessoa vive sozinha, talvez por opção de não se casar e viver sozinho para a vida, ou talvez por conta da viuvez ou da separação, e a pessoa passa a viver sozinha. E nós temos aqui a última família, que é a família substituta. No caso de crianças que não tiveram a oportunidade de serem criadas pelos seus pais de sangue e são adotadas por uma família que deseja abençoar a vida dessas pessoas. Nós temos todas essas famílias na igreja, e talvez você que me ouve hoje e não é da nossa igreja, talvez a sua família seja nuclear ou não. Talvez você viva essa família tradicional ou não. Mesmo quem tem este padrão de família tradicional, hoje já não vive mais como viviam antigamente. Até nós que temos uma família nuclear, o marido, a esposa e os filhos, vivemos de uma maneira diferente do que os nossos antepassados viviam. Estava conversando com um membro da igreja essa semana, e aí eu estava falando assim para ele: você já imaginou se hoje a empresa de água parasse de distribuir água aqui na cidade americana? Como que nós sobreviveríamos? Ninguém de nós tem um riacho por perto de casa. Imagina se hoje a horta fechasse. Como que nós comeríamos fruta, verdura, legume? Ninguém de nós quase mais planta um tomate em casa, uma couve, um alface. Poucos de nós têm um pé de goiaba ou de manga em casa, por conta dos nossos terrenos cada vez menores, por conta do concreto cada vez mais tomando conta das nossas casas. Nós vivemos diferente. As coisas mudam. Essa família tradicional tem sofrido reajustes ao longo da história. Eu quero meditar com vocês em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 12, ali na Nova Almeida Atualizada, que é a mesma versão que nós usamos na semana passada aqui na nossa meditação. Mateus 19, de 1 a 12, diz assim. Eu quero responder essa pergunta para você então.
Há como termos uma família tradicional e lutarmos somente por isso, imaginarmos que é só isso que pode mover as nossas relações familiares? Eu trago esse texto, que é um texto que fala sobre uma pergunta que foi feita por Jesus acerca do divórcio. Mas eu quero que não apenas me focar no divórcio, mas em todas as relações familiares. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Então nós temos aqui uma transição, Jesus indo até a Judéia depois de passar um tempo na Galileia, e uma multidão segue Jesus e Jesus cura essas pessoas. Mas aí olha o que acontece, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando-o perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? O primeiro conceito que eu quero trabalhar com você aqui é que, independente de como for a sua família, seja ela uma família tradicional, nuclear, seja esta família já, você esteja ali lutando no seu segundo casamento, seja você com seus filhos, seja você com seus irmãos. O grande problema das nossas relações familiares é que hoje nós abandonamos as nossas famílias por qualquer motivo. A interpretação que essas pessoas tinham acerca da lei de Moisés é que Moisés tinha liberado o divórcio por qualquer motivo. Olha, o homem pode ministrar, pode ali entregar uma carta de repúdio, que era a carta de divórcio, à mulher. O primeiro conceito de Deus para uma família, seja ela tradicional ou não, é entendermos que nós precisamos lutar pela nossa família. O preço altíssimo que nós pagamos por nos desvincularmos da nossa família por qualquer motivo, está sendo cobrado de nós. A maior parte dos estudiosos, os antropólogos, principalmente os cristãos, entendem que nós, apesar de buscarmos a nossa felicidade, não estamos encontrando. Qualquer motivo tem sido motivo para alguém abandonar o seu lar. Que Deus nos ajude a não cairmos nessa cilada do inimigo. Pode alguém abandonar a sua família por qualquer motivo? Não. Se você é temente ao Senhor, se você é alguém que crê que o Senhor é o Senhor da sua vida, não abandone a sua família por qualquer motivo. Não abandone os seus filhos por qualquer motivo, só porque você precisa ser feliz. Não abandone os seus pais, os seus irmãos por qualquer motivo, só porque você precisa viver a sua vida. Não! Desde o princípio o Senhor fez o homem e a mulher e disse: por isso o Senhor deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Segundo princípio que eu quero trabalhar aqui com você é que, de fato, eu sei que existem bons motivos que levam famílias a se desestruturarem. Infelizmente, quando eu digo bons, eu não estou dizendo que eles são bons. Estou dizendo que eles são fortes. Motivos fortes, reais. Mas nós não podemos nos esquecer disso que as Escrituras estão nos ensinando aqui. O homem
deixará a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Já não são dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Esse trecho aqui está falando sobre união e unidade. E nós precisamos das duas coisas dentro das nossas famílias: união e unidade. E elas são duas coisas diferentes. Eu entendo que união tem a ver com 1 mais 1, ser 2. Eu me uno a você, eu continuo com os meus objetivos, eu continuo lutando pelos meus ideais, você continua lutando pelos seus ideais, mas nós nos unimos e nós somamos forças para avançarmos. Isso é válido, isso é real e isso é necessário dentro de uma família. Principalmente em famílias que fogem da regra tradicional. Irmãos que se juntam, fortaleçam-se. Se você se juntou aos seus pais novamente, fortaleça-se junto a eles e caminhe junto. Somem forças. Você que é uma mãe que cuida dos seus filhos sozinha, você sabe o quanto a sua vida fortalece e soma forças ao dos seus filhos. Mas esse texto não fala apenas de união, eu somando forças com você e caminhando junto. Esse texto fala sobre unidade. O homem e uma mulher que juntos não somam dois, somam um. Um deixando o pai e a mãe, a outra deixando o pai e a mãe, unindo-se e tornando-se os dois uma só carne. Esse texto está falando da maior união possível. Quando alguém me pergunta se Deus é a favor do divórcio, fica bem claro aqui para mim que Deus não é a favor. Aquilo que ajuntou Deus não separe o homem. A desunião de uma família é a última opção, não é a primeira opção, não é a opção mais fácil, é a última opção e ela é a mais dolorosa. E em tempos de novas estruturações familiares, nós também devemos buscar a unidade dentro da nossa família. Se essa unidade antigamente se dava da união do marido com a esposa e os dois tornando-se uma só carne, hoje você precisa olhar para a sua família e imaginar o que nós precisamos viver como um só aqui dentro do nosso lar. Como que nós podemos nos ajustar e derrubar vaidades de um e de outro, pensando sim em como um pode ajudar o outro, mas caminhando juntos como um núcleo abençoado pelo Senhor. A minha oração é que a sua família não seja desestruturada porque cada um pensa em si mesmo. Uma terceira coisa. Aí os fariseus perguntam assim: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. A dureza do coração do homem faz estragos. A dureza do nosso coração destrói relacionamentos. A dureza do nosso coração destruiu o melhor e mais lindo dos relacionamentos, que era do homem com o seu Criador. O pecado faz separação entre este homem pecador com o seu Criador santo. A dureza do coração humano tem destruído relacionamentos conjugais até hoje. A dureza do coração do homem tem destruído relacionamentos de pais e filhos. Homens que viram as costas e vão embora das suas casas. Mulheres que deixaram os seus filhos para trás e simplesmente decidiram viver a vida. Irmãos que não se conversam há anos. Ou a pior de todas as durezas, a do relacionamento superficial. Existem alguns maridos que nunca foram embora de casa, mas hoje não vivem mais nada
da vida comum do lar. Existem algumas mulheres que nunca abandonaram os seus filhos. Continuam dentro de casa, mas elas simplesmente abandonaram o amor, o carinho, a dedicação materna. Existem alguns irmãos que até convivem, mas não se respeitam e nem se amam. Existem alguns filhos que não abandonaram os seus pais, mas hoje fazem isso por peso, sofrendo e lamentando. Eu creio que nós precisamos pedir a Deus que Ele amoleça o nosso coração. Eu creio que a dureza do nosso coração é a principal causa do sofrimento nas nossas famílias. Eu não tenho dúvidas que o nosso coração é duro, muito duro. E quanto mais nós avançamos, mais nós nos endurecemos. Mas eu também sei que o Senhor é poderoso para transformar o pior dos cenários na maior das bênçãos. Se hoje há dureza em você ou em alguém da sua família, se hoje o seu relacionamento conjugal está extremamente abalado, porque já não há mais a alegria e a doçura do amor, mas a dureza da amargura, eu creio que Deus pode transformar, restaurar e te fortalecer. Se hoje você tem um filho com o coração duro para com você e para com Deus, eu creio que você pode continuar dobrando os seus joelhos em confiança e fé. Se hoje você olha para os seus pais e você vê que a velhice lhes trouxe dureza de coração, eu creio que você pode continuar orando, porque para Deus, até o último momento, é possível uma transformação real e genuína. E o texto caminha para o final dizendo assim, Jesus diz, eu porém lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus deixa bem claro que aqueles homens chegam perguntando, olha, por qualquer motivo, uma família pode se dissolver? E a resposta não é, não, por nenhum motivo. A resposta de Jesus é, existem motivos reais que destroem um lar. Mas se esses não forem os motivos, não faça isso. Os discípulos de Jesus olham para aquela situação e dizem assim, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Olha que dureza o coração desses homens. Eles querem que Jesus diga assim, vão e vivam a sua vida. E aí Jesus termina esse texto dizendo, Jesus lhes respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto? Que aceite. Que aceite. O que Jesus está querendo ensinar aqui? Eu encerro a minha palavra com isso. Ou nós cristãos obedecemos a Ele, ou nós obedecemos a nossa vontade.
Não há como um cristão ter dois senhores, a sua vontade e a vontade de Deus. Ou é a vontade de Deus ou é a vontade do homem. Ou é Ele quem governa a nossa história, os nossos relacionamentos familiares, sejam eles em qual nível for. Ou seremos nós, por nós mesmos, pela nossa vontade, fazendo o que nós queremos. O meu convite para você neste dia é apresentar a sua família. E mesmo que existam motivos graves de lutas e crises, o Senhor é fiel e Ele pode nos fortalecer e nos abençoar. Eu encerro minha palavra aqui com dois pensamentos. Primeiro deles, não quer dizer que se eu tiver uma família tradicional, nuclear, pai, mãe, filhos, isso tudo se resolve só porque ela é assim. Não adianta ela ser assim e não ser baseada na vontade do Senhor Jesus. Então, se você deseja que a sua família seja abençoada, não busque apenas isso, sermos desse jeito, mas busque que o Senhor abençoe a sua família. E mesmo que a sua família não seja assim, e seja essa mistura de um monte de gente para lá e para cá, o que os especialistas dizem da família mosaico. Eu sei que Deus, no meio das nossas famílias, pode nos abençoar. E se Ele estiver dentro do nosso lar, seja qual for a nossa estrutura familiar, nós seremos extremamente abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor neste momento e te pedimos a tua bênção sobre nossas famílias. Ministra bênção, cura, restauração e força sobre cada um dos nossos lares. Fortalece-nos, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Eu desejo a você uma boa semana. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos, membros da nossa igreja. Deus abençoe e fortaleça a vida de cada um de vocês. Talvez essa semana nós teremos algumas novidades do governo estadual, de como teremos o retorno gradual às nossas atividades. Nós desejamos isso. E se nós tivermos novidades, no próximo domingo, na transmissão do nosso culto aqui, nós traremos novas informações aos irmãos. Se você está aqui participando conosco da transmissão do nosso culto desta manhã e não é membro da nossa igreja, eu quero deixar o abraço meu e o abraço de todos os irmãos da nossa igreja e que Deus abençoe ricamente sua vida e sua família. Nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa vida, te pedimos que o Senhor dirija e abençoe as nossas famílias. Meu Deus, cuida dos nossos governantes, cuida dos profissionais da saúde, fortalece aqueles que estão adoentados, acamados, até em situações de risco por conta dessa epidemia. Cuida das famílias que sofrem a distância, o isolamento e o luto. Fortalece-nos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Que o Senhor esteja com você. Que o Senhor esteja com a sua família. Bom domingo, boa semana.